Olá, pessoal! Então, chegamos aqui na última parte do conteúdo de história do bimestre, tá? Que vai falar sobre como a sociedade colonial era formada, tá? Então, aqui, gente, o primeiro texto, ele traz a caçada aos negros da terra. Essa expressão, negros da terra, era o que os homens brancos, né, utilizavam para se referir aos índios, tá certo? Porque eles eram chamados assim porque os índios eram submetidos a trabalhos escravos, tá? Então, assim, essa parceria, né, esse trabalho, né, que os indígenas faziam para os colonos, na maioria, né, dos tempos, era um serviço forçado, tá? Então, os índios, eles eram capturados e eles eram escravizados, tá? Então, aqui, como esse texto diz, uma vez escravizado, o índio era submetido a todo tipo de trabalho. Nas lavouras, né, plantações, derrubada das matas, preparo das roças, engenhos, moinhos, casas, transporte de mercadorias, equipamentos e alimentos, na construção de casas e edifícios, na caça, na pesca, no combate a outros povos. Então era tudo, certo? Eles eram utilizados para todos esses afazeres. E eles eram pegos nas matas, né, quando os homens brancos, né, os colonos da capitania de São Vicente, como o texto traz, eles iam, né, à procura de pedras preciosas, de riquezas naturais e nem sempre eles encontravam. Então, mesmo assim, né, os índios eles eram tidos como coisas, então eram tidos como coisas, né, valorizadas, tá? Valorizadas no mercado. Então eles vendiam esses índios. Com o passar do tempo, gente, lá ainda naquele período das capitanias hereditárias, né, existiram as capitanias que hoje, né, pertencem aos territórios de Pernambuco e da Bahia, onde se desenvolveu o cultivo da cana-de-açúcar. E aí os donatários, eles buscavam recursos para construir engenhos e produzir o açúcar que ia ser enviado para a venda na Europa. Então, assim, para fazer esse trabalho, eles precisavam de no mínimo 80 pessoas, né? Então, eles conseguiam, né, fazer esse trabalho através do trabalho escravo, né, desse trabalho braçal, de muito esforço. E quem fazia nesse período aqui, nós já estamos falando sobre os escravos vindos da África, tá? Então, aqui percebam, né, que só existe para esse trabalho que era de muito esforço, né, os africanos e os animais, né, que movimentavam essa moenda. Aqui, gente, nesse texto, né, nessa leitura, traz justamente que os homens brancos, né, eles iam através daquilo que eu expliquei, né, das pedras preciosas, das riquezas, e muitas vezes não encontravam, mas encontravam índios e os aprisionavam, ok?
Então, diante dessas leituras, vocês vão associar, né? Vão colocar que frase pertence a palavra sertão. Vocês vão colocar número 1. A 2, entrada, e a 3, bandeirantes. Então, expedição organizada pelo governo para aprisionar indígenas e buscar metais e pedras preciosas, como era chamado. Sertão, entrada ou bandeirantes, tá? E aí você numera com a alternativa que você escolher. Corresponde à região interior de um território. Participantes de expedições particulares no período colonial que partiam em busca de indígenas e riquezas. Quem eram esses? Como eram chamados? B. Qual era a intenção de homens como Dom Miguel ao aprisionar os indígenas? Eles queriam esses indígenas para fazer que tipo de trabalho? E C. Que tipo de trabalho era feito pelos indígenas capturados? Aí aqui você vai detalhar, além do tipo, principal, vocês vão detalhar o que eles faziam quando eram capturados. A que atividades eles eram submetidos? Bom, gente, não era, só os africanos ou só os indígenas que tinham trabalhos, com péssimas condições, tá? Mas mulheres também, elas tinham um papel na questão do comércio, de mercadorias, tá? Essas mulheres, elas eram vistas, como propriedade do homem. Existiam as mulheres que vinham da Europa, elas vinham designadas a casar e a ter filhos e educá-los, com os colonos que estavam por aqui. E nós tínhamos as mulheres negras escravizadas ou forras, que eram livres, porém não tinham um poder aquisitivo. Então, elas assumiam essa função, de comerciárias e principalmente questões, produtos, recursos que serviam para a alimentação, por exemplo, era basicamente as mulheres quem faziam, certo? Então, diante disso, vocês vão responder no caderno. No processo de colonização, o que se pretendia com a vinda das mulheres europeias para a colônia portuguesa na América? 2. Analisando o contexto atual, o papel da mulher na sociedade brasileira mudou em comparação ao período colonial? Sim ou não, As mulheres ainda são assim, submetidas aos homens, a trabalhos mais simples. Como é que o que é que vocês acham? E aqui, gente, nós temos, a divisão da sociedade colonial brasileira, que era composta, em sua grande maioria, na base, pelos escravos, que eram os africanos e os indígenas. Na metade eram os homens livres, os homens brancos, que tinham várias funções, vários ofícios, como a gente está vendo aqui, os tipos de trabalho, e aquelas pessoas que tinham poder aquisitivo, que tinham terras, ficavam no topo, dessa pirâmide, no lugar mais alto, e também era a quantidade menor de pessoas. E essas pessoas, eram chamadas de senhores de terra. Então, aqui, gente, vocês vão observar a pirâmide que eu acabei de mostrar e responder.
Quem está no topo da pirâmide? B. Quem compunha a maior parcela, a maior parte da sociedade colonial? 2. Observe a pintura e faça as atividades. Então, observem que está ocorrendo uma cerimônia em que os homens estão no centro dessa cerimônia, mas não é qualquer homem, né? A gente vê que pela vestimenta são homens com poder aquisitivo, né? Nós temos a figura da igreja também, do padre, né? E outras pessoas mais no fundo. Aqui sentados, né, são os índios. E a mulher, a única mulher que está representada aqui, ela está bem distante, porque, como foi falado há pouco, a mulher ela não tinha voz, né, nessa época. Letra A. Quem participa efetivamente da cerimônia representada nessa pintura? Quem participa de verdade, né, tendo voz nesse evento? B. Os indígenas participam da cerimônia? Como eles se encontram na pintura? Acabei de mostrar, não foi? C. Quem poderia se candidatar a cargos na Câmara Municipal no período colonial? Daí vocês voltam para a página anterior, que é explicando, né, as questões de que só quem tinha realmente posses, um poder aquisitivo, que eram os senhores, né, os senhores de engenho, era que tinha como se candidatar. 3. Leia o texto e um artigo da Constituição Brasileira em vigor atualmente. Em seguida, faça o que se pede. Texto 1. Hoje, a Constituição do Brasil garante a igualdade de todas as pessoas, independentemente de suas origens étnicas, gênero, língua, religião, estado social ou conjugal, crença religiosa, opinião política, etc. Mas não era assim que funcionava a sociedade na época em que o Brasil era colônia de Portugal. Texto 2. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, gente, aqui nós temos um artigo, né, que faz parte da nossa lei maior, que é a Constituição Federal, que trata dos direitos e deveres do cidadão brasileiro, tá? E diante do que diz essa lei, esse texto 1, ele foi elaborado, tá? E aí, na letra A, pede que vocês sublinhem, passem uma linha embaixo da frase que explica esse artigo 5º da Constituição, né? Que parte, né? Ou que frase, nós temos duas frases aqui no texto 1. Qual é a frase que indica, né, que tem a ver com o que foi dito aqui no artigo 5º? B. Em sua opinião, é justo que todos os brasileiros tenham os mesmos direitos e deveres? Converse com um colega sobre essa questão e depois registre suas conclusões. Então, aí vocês vão conversar com os familiares de vocês, tá certo? E explicar se é justo, né, na opinião de vocês, que todos tenham os mesmos direitos e deveres. Então, essa é a atividade